Olá, meus irmãos, a paz. Você está no Daily Devotion, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família. Pastor Paulo Pereira aqui comentando a nossa leitura bíblica do plano de leitura 365, anual. E mais este dia, dentro das ordenanças do Senhor, no cuidado, no zelo com o povo, tinha muito a ver com isso. Não era a questão negativa dos mandamentos, mas a questão positiva, a razão pelas quais Deus buscava preservar as pessoas de constrangimentos, de situações, e zelar por eles. A questão da impureza, ela também retinha as capacidades, claro, das pessoas de se movimentar para as movimentações do culto, dos sacrifícios, até o tempo oportuno. Aqui vai falar do fluxo sanguíneo, do sangue, numa enfermidade de um homem. Se ele tiver um fluxo, ele deveria então ser considerado impuro até que aquele fluxo ele então se estancasse. E assim ele não poderia estar participando das atividades normais, dentro do contexto do povo. Assim ele se preservaria até o tempo em que ficasse curado. A mulher também é aqui que fica estabelecido, o seu período menstrual, o período de purificação, que ela também, Deus ordenou que se retivesse, dentro do seu ambiente para que até passasse aquele período. Se porventura se prolongasse, então aí ela teria que se preservar até que também se estancasse. Assim, não poderia tocar, nem nessas pessoas, para que não houvesse também um desconforto que certamente colocaria as pessoas. Tudo isso eram leis que preservavam a dignidade também das pessoas. Aqui nós vamos também ver quando Deus fala com Arão, logo que os seus filhos foram mortos pela a maneira que entraram na presença do Senhor com fogo estranho, e agora se estabelece o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. Deus disse: diga para Arão, ele não entre qualquer hora, qualquer momento, quando bem entender, no lugar santíssimo. Vai ser no momento que está determinado pelo Senhor, no dia da expiação, no dia do perdão. Nesse dia, Arão vai trazer os 2 bodes, sobre um ele vai impor as mãos sobre ele, representando colocar sobre aquele bode o pecado do povo, e ele então será levado por uma pessoa até que seja direcionado pelo deserto, dando a ideia de que os pecados foram ali então afastados, esquecidos, e o outro então seria sacrificado, imolado, com o seu sangue seria aspergido também no lugar santo do santo, e assim fazendo a expiação do pecado de todo o povo. Esse era todo o cerimonial que precisava ser conduzido por Arão, o sumo sacerdote. No Evangelho de Marcos, aqui os discípulos, juntamente com Jesus, são desafiados pelos líderes da religião da época, que eram, nesse caso, uma das classes de judeus, chamado os fariseus. Eles, então, observaram que os discípulos, eles não lavavam as mãos antes de comer, o que era uma prática religiosa, era uma prática que eles implementaram com a tradição. E assim eles foram questionar Jesus. Jesus aí entrou num tema mais profundo
dizendo para eles o que contamina o homem não é o que entra no seu organismo, mas é o que sai do seu coração, seus pensamentos, intenções. E aí o Senhor, ele aborda, né, esse tema que era muito mais profundo, né, e prejudicial. Ele disse, o alimento não vai para o coração, ele vai para o estômago e depois ele é lançado fora. Mas o que sai do coração, né, que vem de dentro, contamina. Aí ele fala dos maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho e insensatez são as coisas que contaminam não só a própria pessoa, mas aqueles que se acercam. Que Deus nos guarde para que nós também tenhamos no nosso bom depósito as coisas sãs do Senhor para compartilhar. Que Deus vos abençoe.